primeira série. Se vocês ouviram um barulho, desculpa, mas é que a minha prima tá quebrando a casa. Enfim, espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá? Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso conteúdo de produção textual, né? Vamos falar sobre semântica, do módulo 14. Então vamos lá. Mecanismos semânticos. A gente sabe que a semântica ela é o estudo das significações, né, das palavras e sentenças da língua, a nível de sentido, né? É o que estuda mais o sentido das coisas. É preciso ter em mente, no entanto, que o sentido de uma palavra pode variar de acordo com o contexto em que ela é empregada. O valor semântico de uma palavra, isto é, seus possíveis sentidos, são definidos de acordo com sua relação com as demais palavras, tanto no nível da sentença quanto no do texto todo. Nesse ponto, já sabemos que os significados de um vocábulo não são estáticos. Uma palavra ela pode assumir mais de um sentido, da mesma forma que um mesmo significado pode ser veiculado por mais de uma palavra. É somente por meio do contexto em que é usada que saberemos o que o locutor quer expressar, isto é, temos que levar em consideração toda a sentença, ou às vezes todo o texto para definir o sentido de uma palavra. Antes de adentrarmos nas relações semânticas que se estabelecem no texto, vamos retomar as possíveis relações semânticas das palavras dentro de um sistema lexical. Tais relações consistem em mecanismos linguísticos que permitem que o significado de um vocábulo não seja estático, ou seja, que possamos entender o seu sentido de acordo com o contexto em que é empregado. Então agora a gente vai ver quais são, né, esses fenômenos aí que acontecem com as palavras que trazem para a gente esses dois tipos, né? Esses tipos de significações. Então, por exemplo, a gente tem a sinonímia e a antonímia. São dois termos que são chamados sinônimos quando apresentam a possibilidade de substituir um ao outro em determinado contexto. Então, assim, me dá um sinônimo de bonito, belo. Então, a gente vai dizer que sinônimos são essas palavras, são esses dois termos, né, que apresentam a mesma significação, que você pode substituir um pelo outro sem alteração no sentido. Então, se eu disser Pedro é um homem bonito, Pedro é um homem belo, eu estou querendo significar a mesma coisa, embora com palavras diferentes. Nesse contexto, as palavras bonito e belo são sinônimas, uma vez que podem ser substituídas uma pela outra na frase sem que haja prejuízo de significado. O mecanismo da sinonímia é muito útil na produção textual, assim como o uso de pronomes e elipses que evitam a repetição de alguns termos, a fim de não tornar os textos confusos ou prolixos. Prolixos são textos muito extensos, né? Então, para você não ter que repetir várias vezes a mesma coisa, né, e várias vezes a mesma palavra, a gente usa, né, de sinônimos para poder não repetir palavras. Aí, às vezes, a gente apresenta elipses, né, que é retirar um termo da frase a partir do uso de vírgula ou do próprio contexto, né? E aí, tudo isso para que o texto não fique gigante, né, muito extenso, nem nada disso. Dois termos são chamados antônimos quando os seus significados contrários são realizados por meio do léxico, ou seja, por meio da palavra mesmo. Então, a vida é cheia de altos e baixos. O que é alto nunca pode ser baixo, o que é baixo nunca pode ser alto. Então, assim, altos e baixos nitidamente apresenta, né, a palavra altos e baixos juntas na mesma frase, ela apresenta nitidamente, né, a contrariedade, né, como é que se diz? A diferença entre esses dois elementos. Mostra o quanto eles são antônimos, né? Eles são antagônicos aí entre si. Então, emprega-se a antonímia para criar efeitos de contraste no texto para diversos fins, desde a formulação de conceitos até o desenvolvimento da linguagem poética, tá? Então, assim, é a mesma coisa que você falar assim, existe o certo e o errado, né? O que é certo, o que é errado é errado. São duas palavras, né? Dois significados que eles são contrários entre si. Então, eles são antônimos. E quando a gente usa essas expressões, certo e errado, vida, morte, alto e baixo, a gente
traz esse contraste, né? Para mostrar esse contraste, essa diferença entre eles. Tudo bem? Hiperonímia e sinonímia. A hiperonímia e a hiponímia são relações semânticas decorrentes do tamanho da abrangência do significado das palavras. A hiperonímia, ela refere-se a um significado de escopo maior e a hiponímia a de um escopo menor. Basicamente, a hiperonímia, ela é mais genérica, ela abrange maiores significados, enquanto a hiponímia é um significado mais específico, né? Então é menor. Como isso acontece? Os hiperônimos, eles são significados que podem englobar outros. Por exemplo, a palavra animal pode referir-se a diversos elementos: cães, gatos, cavalos, mamíferos, aves, etc. Isto é, esses elementos estão contidos no significado da palavra animal. Dessa forma, o significado da palavra gato, por exemplo, é um hipônimo de animal. Então, Daniela vive com 5 gatos e 4 cachorros. Ela ama esses animais como filhos. A gente tem ali a especificidade, né? 5 gatos e 4 cachorros. Dois animais diferentes, né? São dois. Qual é o sinônimo para animal? Agora me deu bug aqui, eu queria uma outra palavra. Mas enfim, são dois animais diferentes, né? Gato é gato, cachorro é cachorro. Ok. Mas assim, a gente deu ali a questão específica. Gato e cachorro. A espécie é gato e cachorro. 2 espécies. Ok. Show de bola. Esses significados de gato e cachorro são hipônimos, né? São hipônimos, porque são os significados restritos de gato e cachorro. Você pode ter vários tipos de gato, você pode ter vários tipos de cachorro. Só que é um nicho menor, né? É um escopo menor. Agora, quando você fala animal, animal pode ser qualquer um, né? Já engloba uma significação maior. A gente pode falar animal até ser humano, porque ser humano é um animal, entendeu? Então, ele abrange esse significado de maneira mais genérica. Então, a gente diz que animais é hiperônimo e gatos, cachorros, macacos e mamíferos e aves e sei lá o que, todos esses são hipônimos, tudo bem? Tal relação é bastante útil na construção do texto, pois da mesma forma que a sinonímia, os hiperônimos podem ser empregados para evitar repetições, criar efeitos poéticos, organizar o discurso e etc. Então, entendemos o que é, até agora, sinonímia e antonímia, hiperonímia e hiponímia. Agora vamos para a homonímia. A homonímia refere-se ao fenômeno de duas palavras que têm exatamente a mesma grafia, pronúncia, porém significados diferentes. Então a gente tem lá: a manga da camisa está amassada. Eu tomei suco de manga. Nas duas palavras destacadas há apenas a coincidência entre imagens acústicas iguais, manga e manga. Então é a mesma palavra, é a mesma pronunciação. Não tem diferenciação, né? Porém, seus significados são completamente distintos. Dessa forma, quando nos deparamos, né, com um vocábulo do tipo manga, será necessário analisar o contexto linguístico no qual foi usado para identificar a intencionalidade do locutor ao utilizá-lo. Então, se você reconhece que existe uma manga fruta e uma manga parte da camisa, você vai entender quando eu disser a manga da camisa está amassada e eu tomei o suco de manga. Agora, se você é uma pessoa, porque isso pode acontecer, que vê manga apenas como fruta e eu disser a manga da camisa está amassada, você não vai entender o contexto linguístico. Então, vai ocorrer um probleminha aí na comunicação, tá? Homonímia agora, né? Nós falamos de... Não, estamos falando de homonímia ainda. Eu copiei de novo, gente, perdão. Então, vamos lá. Paronímia agora, né? Dois termos são parônimos quando possuem grafia e pronúncia parecidas, porém significados diferentes. Então, olha lá. Eu ratifico tudo que ela afirmou, confirmar. Vou retificar os dados da empresa.
Nos exemplos, temos os verbos ratificar e retificar, que são frequentemente confundidos por causa de sua semelhança gráfica e fonética. Palavras com imagens acústicas semelhantes podem ter significados aproximados em textos poéticos ou equívocos de vocabulário. Por esse motivo, é comum serem trocadas. Aqui, a paronímia, ela acontece também, por exemplo, na palavra cavalheiro e cavaleiro, né? Cavalheiro, a gente sabe que é aquele rapaz gentil, né? Aquele homem à moda antiga e tudo mais, que as mulheres ficavam enlouquecidas, aquela coisa toda. E cavaleiro, a gente sabe que é aquele que monta no cavalo, né? E então, assim, por mais que elas tenham essa aproximação, né? Elas têm uma grafia parecida, na verdade, muda, né? Uma é cavalheiro e a outra é cavaleiro. Ela tem pronúncias parecidas, tá? Ou a grafia, né? Parecida, só que elas têm significados diferentes, tá bom? A homonímia, elas têm a mesma grafia e pronúncia. Então, é como se fosse uma palavra só realmente para ambos significados. Agora, a paronímia são as palavras que são parecidas. Sempre vai ter uma mudança de uma para outra. Comprimento, cumprimento, tá? Essas palavras que a gente fica assim, ih, meu Deus, é isso ou é isso? E agora, o que eu uso? Né? Por exemplo, retificar e ratificar, todo mundo erra direto, porque tem essa aproximação. Ratificar, você confirma, retificar, você corrige. Então, é essa diferença entre homonímia e paronímia, tá? Agora, efeitos de sentido no texto. Como vimos, a semântica é responsável pela coesão do texto, aspecto fundamental para sua compreensão. Porém, além disso, os mecanismos de significação também podem surtir efeitos de sentido que vão além da tessitura. O uso das palavras pode adicionar humor, ironia e duplos sentidos ao texto. Isso acontece porque a maioria das palavras é polissêmica, isto é, possui mais de um significado para o mesmo significante. Tomemos como exemplo a palavra vela. Para esse vocábulo podemos ter vários sentidos. Vela pode ser um objeto para iluminação formado de um pavio constituído de fios entrelaçados recoberto de cera ou estearina. Vela pode ser uma peça que causa a ignição dos motores, realmente as velas dos carros. Vela pode ser um pano que com o vento impele as embarcações. Além de vela, também você pode ficar de vela, né? Que é você empatar ali o namoro de alguém, né? Quem nunca ficou de vela na vida, né? Fala sério. Então, assim, a polissemia, ela está relacionada ao uso da mesma palavra, né? Uma palavra em determinados contextos. Em geral, apenas vocábulos de cunho técnico-científico ou nomes próprios são totalmente monossêmicos, ou seja, possuem apenas um significado, tá? Pode-se explorar a polissemia usando a mesma palavra com sentidos diferentes. Então, olha lá, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Na sentença acima, a razão quer dizer tanto motivação, né, como também a faculdade de julgar, raciocinar, tá bom? Então, vamos lá. Efeitos de humor no texto. A possibilidade de a palavra assumir múltiplos sentidos é o que permite na língua que criemos efeitos de humor. Nessa tirinha, o efeito de humor acontece pela multiplicidade de sentido da expressão "posso falar?". No contexto de uma chamada telefônica, essa expressão denota cortesia. Ela é empregada para solicitar de forma polida que o interlocutor passe o telefone a outra pessoa. Ai, gente, desculpa, me deu vontade de espirrar. No entanto, Calvin toma a expressão por seu sentido literal. Ele entende o verbo poder como uma solicitação de permissão. Então, olha lá. Trim, trim, alô, posso falar com seu pai, por favor? Caramba, você não precisa da minha permissão, fique à vontade. Que gente esquisita. E ele desligou o telefone. Então, assim, a gente pode ver que a polissemia pode ser usada para causar humor no texto, né? Como ali ele entendeu no sentido literal de poder falar com o pai, enquanto na verdade a gente usa esses tipos de expressão apenas para ser educado, né? E assim por diante. Ironia. A ironia, ela consiste no emprego de uma palavra ou expressão que em determinado contexto assume uma significação semântica oposta ao seu sentido usual ou muito diferente desse sentido.
Então, esse efeito ele pode ser bem sutil, dependendo da forma como ele é utilizado. Em geral, ele gera uma quebra de expectativa no leitor. Veja a tirinha a seguir. Tá o Garfield lá e tal, vendo o ratinho para um lado e pro outro. Aí vira o cara. Você não teria mais chances de pegar o rato se você fosse correr atrás dele? Eu tô esperando ele quebrar a perna. Garfield sugere que estaria esperando o rato quebrar a perna. Fica claro no contexto que ele não está efetivamente esperando que isso aconteça, mas emprega essa sentença para responder negativamente à pergunta feita por John. Né? Então, quem nunca foi irônico, né? Quem nunca falou alguma coisa, mas na verdade aquilo totalmente contrário. Então, é mais uma forma da gente usar as palavras, né, no texto para trazer uma significação diferente. Além disso, nós temos duplo sentido. O duplo sentido é o efeito criado pelo emprego de palavras polissêmicas, que em um mesmo contexto pode assumir mais de uma significação. Ele é amplamente utilizado em gêneros de cunho publicitário e no desenvolvimento de linguagem poética. Seu uso deve ser evitado, sob o risco de gerar ambiguidade, em textos que exigem clareza, como os científicos e informativos. Um dia tão importante como este não pode ser comemorado como um pretinho básico. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Né? Foi uma propaganda aí feita pela Honda. Tá? O anúncio, por exemplo, ele faz uso da polissemia de forma a criar um duplo sentido e gerar um efeito humorístico para atrair o leitor. A expressão pretinho básico, em geral, refere-se à roupa preta que serve para várias ocasiões. A gente sabe, né, que o pretinho básico é aquele coringa que a gente tem dentro do armário que a gente pode ir para qualquer lugar de preto que nunca vai ficar ruim. Só que, no entanto, né, no anúncio, a expressão ela se refere a um carro preto, podendo ser compreendido pelo leitor por meio da imagem associada ao texto. Então, aqui, na verdade, eles querem dizer o quê? Um dia tão importante como este não pode ser comemorado como um pretinho básico, né? Tem que ser um preto estilo Honda, esse carrão que tá aí na imagem, né? Não pode ser só com pretinho básico, tem que ser, ou seja, levando para o sentido literal, não pode ser só com vestido básico, né? Tem que ser com um Honda maravilhoso, que é esse carro que tá aí, né, na propaganda. Tudo bem? Mas tem que ter cuidado, porque, né, duplo sentido nunca é legal, porque essa questão de ambiguidade realmente tira a clareza do texto. E se você quer informar alguém ou quer apresentar algum estudo ou alguma coisa, né, que seja interessante a informação chegar de maneira clara e objetiva, o duplo sentido, a ambiguidade não é a melhor forma de você apresentar isso. Tudo bem? Bom, então a gente entendeu aqui como é que se estabelecem algumas relações semânticas. Eu acho que acabou aqui, acabou. Algumas relações semânticas no texto, né? Mecanismos, na verdade, semânticos que a gente pode usar para evitar repetição de palavra, né? Para poder deixar o nosso vocabulário mais extenso, tudo isso. Então, nós vimos a sinonímia e a antonímia, que é a sinonímia é quando nós temos sinônimos. Então, palavras que têm, né? Você pode substituir um pelo outro que não tem problema. A antonímia, em que são essas palavras que os seus significados são contrários, né? E eles se realizam por meio das próprias palavras mesmo, tá? A hiperonímia e a hiponímia são o que geram relação entre si de algo específico e algo genérico. Você vai ter gato e animal sendo hipônimos específicos de animal, né? Que é o hiperônimo dessas palavras, né? Que abrange gatos e cachorros. A homonímia, a gente viu, né? Que são essas palavras que têm a mesma grafia e pronúncia, porém significados diferentes, enquanto a paronímia são essas palavras que possuem grafia ou pronúncia parecidas, mas que têm esses significados diferentes e que geram tanta dúvida na gente, tá? Além disso, dependendo do contexto em que a gente coloque uma palavra, ela pode significar coisas diferentes, porque, por exemplo, assim como vela, eu posso falar assim, minha cabeça está doendo, Alice é a cabeça do grupo, né? O Lucas é muito cabeça. Cada cabeça que eu citei aqui tem um significado diferente, tá? Então, depende muito do contexto. E a gente viu que pode causar humor determinados usos, né? A ironia é uma delas e o duplo sentido também. Bom, a gente vai ficar por aqui. Até a próxima aula.